para proceder à leitura da ata da última sessão. Senhor presidente, boa tarde a todos. Permita-me, antes de fazer a leitura da ata, mandar um abraço, senhor presidente, para os nossos que estão nos acompanhando pela rede social e acompanhando ao vivo o início dos nossos trabalhos nessa tarde. Eu faço a leitura da 98ª ata da sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 23 de outubro de 2018, com a presidência do deputado Silvio Drevik e Maurício Kudilarch e a secretaria do deputado Dirce Heidenscheid e Maurício Kudilarch. Às 10 horas do dia 23 de outubro do ano 2018, nessa cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a deputada Dirce Heidenscheid para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O grande expediente, destinado ao horário dos partidos, ocuparam a tribuna o senhor Leonel Pavan, do PSDB, Maurício Kudilarch, do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, e a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação 154 a 156 e as moções 279 e 280. Outro sim, o presidente deferiu os requerimentos 805 a 809 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários a indicação número 450/2018. Em explicações pessoais, fizeram uso da tribuna os senhores deputados César Valduga, doutor Vicente Caro Preso e a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para o horário regimental, que é agora, às 14 horas. E, para constar, o segundo secretário mandou lavrar a presente ata. Senhor presidente, eu fiz a leitura agora da ata da sessão anterior, que todos os deputados já receberam em seus e-mails, mas permita-me aqui quebrar um protocolo como um pai babão e parabenizar o meu filho, o Juan Kennedy Nunes, que hoje, a deputada Luciane Carminati, acabou de receber a notícia que passou para Direito na PUC do Paraná. Então, imagina um pai babão desse, né? Então, fica aqui o meu registro, ele que está acompanhando ao vivo a gente lá no Instagram e também pelo canal 16. Parabéns, Juan. Obrigado, senhor presidente, pela quebra de protocolo. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Nosso cumprimento de todos os deputados, certamente, por essa conquista do teu filho Luan, um vestibular que nem sempre é muito fácil de ultrapassar, né? Ou vencer essa barreira. Então, parabéns, que tenha sucesso na sua formação. Dando sequência, em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como se encontra, aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Muito bem, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Eu vou ocupar a tribuna hoje neste espaço de explicações pessoais e falar aqui da nossa atuação de resultados importantes na Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Presidi por 2 anos esta comissão e agora sou vice-presidente junto com o deputado Coruja. E eu quero dizer que esta comissão, ela tem realizado um trabalho e uma contribuição para os catarinenses extraordinários. Nós estamos aqui 2 grupos de trabalhos coordenados pela Comissão de Direitos Humanos, que se reúnem todo mês, a cada 30 dias, as mais diversas entidades, organizações da sociedade catarinense, instituições públicas como o Ministério Público, o próprio Tribunal de Justiça e outros órgãos que participam ativamente desses grupos de trabalho e dessas atividades. Fruto das audiências públicas, do debate público que esta comissão tem realizado aqui nesta casa. Então, é um trabalho, senhor presidente, extraordinário para a sociedade catarinense. Por quê? Porque as pessoas precisam, as pessoas têm demandas, têm trazido debates aqui dentro,
e um dos trabalhos de destaque é o tema da migração. Nós temos um grupo de trabalho que vem se reunindo aí há quase 5 anos já, permanentemente discutindo todas as políticas migratórias, tanto é que apresentamos aqui um projeto de lei de construir uma política pública de Estado que atenda à expectativa dos imigrantes que vêm para o nosso Estado, para o nosso país. Então, quero aqui agradecer e cumprimentar, parabenizar as entidades que mensalmente estão aqui reunidas discutindo todas as grandes políticas sobre o tema da migração, que inclusive os últimos dias tivemos uma importante conquista, onde a partir do grupo de trabalho, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina comunica aos cartórios extrajudiciais a aceitarem a Carteira de Registro Nacional Migratório, a CRNM, como documento para a realização de casamento com imigrantes que possuem autorização de residência em Santa Catarina. A decisão atende à reivindicação do Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e Refugiados, o GTI, dos imigrantes vinculados à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, é mais um avanço importante que nós temos aqui no Estado de Santa Catarina. Além disso, o Tribunal de Justiça também atendeu ao pleito do GTI, que mostrou que a exigência apenas do CRNM já supria as necessidades jurídicas e que a medida já é adotada em outros estados. É um avanço em prol dos direitos civis dos migrantes, explica também os próprios membros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, é isto que eu queria registrar neste momento. E temos mais o segundo grupo, mas antes disso, grupo de trabalho, deputado, lhe cedo uma parte, deputado Kennedy Nunes. Deputado Dirceu, eu só gostaria de fazer um registro muito especial, de parabenizar esse seu trabalho. Trabalho que muitas vezes não é compreendido, mas é um trabalho extraordinário que Vossa Excelência vem trazendo nessa casa, que é dar um suporte para essas pessoas. Aliás, a questão de migração tem sido um problema mundial. Nós agora estamos enfrentando ali, verificando, aliás, aquela gente da Guatemala que está seguindo em direção para os Estados Unidos, como aconteceu lá naqueles países árabes. Síria, outros países. Isso. E nós aqui estamos a todo momento recebendo não só angolanos, de outros países, haitianos, né? E agora também começamos a receber os venezuelanos. Queria fazer o registro, deixar o registro, sei que Vossa Excelência tinha optado por sair candidato a deputado federal, ou seja, a gente já sabia que Vossa Excelência não estaria aqui na próxima legislatura, mas colocar o meu mandato, deputado, à sua disposição, porque esse é um trabalho que nós da UPM, União dos Parlamentares do Mercosul, também trabalhamos bastante, e colocar para que Vossa Excelência possa indicar e também passar para essas pessoas o nosso trabalho aqui, para continuar nessa luta fantástica que o senhor vem desenvolvendo ao longo do tempo nessa casa, e que a partir da próxima legislatura o senhor não estará mais aqui, mas quero me colocar à disposição. Obrigado, deputado Kennedy. Com certeza as demandas são grandes, e aqui nós temos um avanço importante também, puxado pela comissão e pelo grupo de trabalho, que é o CRAI, o Centro de Referência e Assistência aos Imigrantes, né, que tem um contrato de 2 anos aqui do CRAI junto à Secretaria de Assistência Social. Aqui eu quero fazer um registro do nosso deputado Comim, quando foi secretário, bateu firme, bateu o pé e bancou o tema do CRAI, né, e isso com certeza é muito importante, que hoje os nossos imigrantes estão sendo atendidos. Por que eu falo disso também? Porque tem crítica sim, e precisamos fazer as nossas críticas, mas, enfim, Santa Catarina é composta por imigrantes, das mais diversas regiões do planeta, né, que pessoas que estão aqui hoje construindo o nosso Estado. Então é justo que as pessoas que chegam hoje, como as nossas gerações antepassadas, deputado Neudi Sareta, deputado Luciane Carminati, né, italianos, alemães, negros, portugueses, espanhóis e tantas outras, né, poloneses, que compõem o nosso estado de Santa Catarina, o nosso país. Então,
esse primeiro grupo de trabalho. E o segundo grupo de trabalho é um grupo de trabalho que debate a questão da tortura em Santa Catarina, que vem se reunindo também mensalmente e que também avança numa perspectiva de apresentação de um projeto de minha autoria, que foi resultado do trabalho do grupo de trabalho, que trata toda essa questão também do comitê de combate à tortura, a criação do Comitê de Combate à Tortura também no estado de Santa Catarina. Então, temos inúmeros temas aqui, como as audiências públicas e os debates que nós fizemos aqui, do respeito às religiões de matriz africana, que tiveram muitos problemas aqui no nosso estado, que hoje estão sendo respeitados, estão fazendo debates com a própria Polícia Militar, para compreender melhor este processo, né, do que é as religiões de matriz africana, né, para poder elas também ter o direito, como diz a Constituição Federal, de liberdade ao culto. Então, temos aqui inúmeros temas, né, que nós trabalhamos na comissão e, com certeza, com vários encaminhamentos que deixam para nós uma gratidão, dizer o seguinte: neste parlamento, com dedicação, com trabalho, com participação da sociedade, dá para fazer muita coisa em prol da nossa sociedade catarinense. Então, quero aqui, com certeza, registrar e parabenizar, né, o nosso presidente hoje, o deputado Coruja. Daqui uns dias nós vamos ter outra audiência pública, vamos realizar agora no mês de novembro aqui, que vai continuar tratando esses grandes temas dos direitos humanos em Santa Catarina. Então, parabenizar a comissão, os membros da comissão, mas toda a sociedade, os grupos de trabalho. E aqui eu quero destacar a figura de uma pessoa hoje em memória, a Dirley de Luca, que era inclusive servidora desta casa, que trabalhou muito firme no tema dos desaparecidos políticos da ditadura militar ainda. Então, também tivemos um grupo de trabalho que atuou muito firme e continua atuando nesta perspectiva do combate, né, e principalmente aí dos desaparecidos políticos do estado de Santa Catarina. Então, parabenizar a todos e muito obrigado pela força e pela caminhada, e vamos continuar firme nesta perspectiva. Obrigado. Na sequência, o deputado Neudi Sareta, para usar da palavra por até 10 minutos, diretamente da tribuna para Concórdia e região. Ex-prefeito daquela cidade por 2 mandatos. Deputado, Vossa Excelência está com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, nós temos ouvido com muita frequência, inclusive nesta tribuna e principalmente pelo estado afora, dirigentes da Casan, uma empresa da qual nós prezamos muito pela importância para Santa Catarina, dito que a empresa está sanada, que resolveram os problemas de água e assim por diante. Infelizmente, senhor presidente, essa não é a realidade dos catarinenses, especialmente de algumas cidades. Eu trago esse assunto e cito como exemplo a cidade de Concórdia, que está vivendo nos últimos dias um verdadeiro caos em termos de abastecimento urbano, em termos do fornecimento de água para a comunidade concordiense. Esse final de semana, diversos bairros passaram totalmente sem água. Havia uma promessa pelo rompimento lá de tubulação, enfim, de que em poucas horas o problema seria resolvido. No entanto, essas poucas horas se transformaram em muitas horas, em diversas horas, em diversos dias, e o problema não está solucionado. Eu queria fazer um apelo aqui, já fiz documento, já fiz isso por escrito, já foi aprovado, inclusive, na sessão anterior, a minha solicitação para que a Casan veja com agilidade o reabastecimento de água na comunidade de Concórdia,
mas que a direção estadual veja imediatamente o que está acontecendo lá, qual é o reforço que precisa, quais são os recursos. Não é possível que nós deixemos uma comunidade do tamanho de Concórdia, grande parte dela sem água, por causa de um problema de um rompimento, ou de algumas peças, ou de alguns reais, ou de alguns recursos. Portanto, queria fazer esse apelo. Esse problema da água não é só de Concórdia, diversos municípios que nós temos andado, que tem nos trazido esse problema. Quero deixar registrado aqui, há tempos atrás, inclusive eu registrei o caso de Faxinal dos Guedes e de outros municípios que sofrem com frequência o problema da falta de água. Então, eu queria que a Casan estadual tomasse uma providência, entrasse em contato já, imediatamente, agora, com a Regional de Concórdia, com os representantes, para ver qual é a questão que está faltando para solucionar, uma vez que a população de Concórdia não aguenta mais tamanho descaso. Senhor presidente, eu queria também aproveitar, inclusive na condição de presidente de Comissão de Saúde, nós temos trazido aqui problemas pelo Estado afora na questão da saúde, todos eles são problemas importantes, mas há alguns casos também excepcionais. Eu trago aqui o caso dos pacientes que precisam de um medicamento chamado citrato de tofactinib. Esse medicamento ele é importante e ele não é fornecido pelo Estado desde o mês de maio, deputado Obos. Desde o mês de maio. Esse medicamento é usado no tratamento de artrite reumatoide crônica, doença agressiva, que causa grandes inflamações nas articulações. Nós fomos atrás, inclusive, dessas informações e apuramos que há uma compra, pelo que nós obtivemos aí as informações, mas que o medicamento não estaria sendo fornecido em função de problemas de dívida do Estado com o fornecedor. Queria fazer um apelo à Secretaria de Estado da Saúde. O secretário esteve aqui na comissão, na semana passada, inclusive, deputado presidente, fazendo o relatório trimestral, apresentando a situação das contas, mostrando, inclusive, que as ações que está desenvolvendo, e nós não menosprezamos esse trabalho, pelo contrário, entendemos que ele vem tentando fazer as coisas, mas está sendo pouco, precisa mais. Havia inclusive uma promessa do governador Pinho Moreira de que iria repassar religiosamente os 14% no financeiro. Isso não está acontecendo, a própria audiência apurou isso, não está acontecendo. Há um empenhamento ali de 14%, deputado Aguiar, do orçamento, portanto, em termos de empenho, estaria sendo cumprido o 14%, mas o financeiro não. Não adianta empenhar se não paga. Deputado Silvio, por isso que está aqui esses pacientes. Estão precisando desse medicamento, deputado Aguiar, Vossa Excelência, que é médico, tratamento de artrite reumatoide crônica, doença agressiva, que causa inflamação nas articulações. É preciso esse medicamento. E desde maio não está sendo fornecido. Portanto, nós trazemos casos concretos, citando concreto, inclusive, o medicamento, para não ficar em discurso genérico, no sentido de que o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, possa resolver isso. Não é só o caso desse medicamento, tem outros. Nós já trouxemos aqui para esta casa também, caso de outros medicamentos, mas trago hoje especificamente esse caso. Tem decisão judicial para fornecimento do medicamento, né? Tem decisões judiciais que não estão sendo cumpridas e a alegação, pelo que a gente tomou conhecimento, é o não pagamento por parte do Estado. Portanto, quero deixar aqui esse apelo para que o nosso secretário de Saúde possa agir com rapidez em nome desses catarinenses que precisam. Queria dizer, isso aqui é o mundo real. Agora a gente está em debates, eleições, governador, presidente, é importante, momento importante, mas para além de frases, de retórica, para além de frases e de retórica, deputado Silvio, há o mundo real, e o mundo real está aqui.
um medicamento, o paciente lá esperando lá na ponta. É esse mundo real que eu estou apelando, que o nosso secretário da Saúde atente para isso. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e todos que acompanham esta sessão e falar de um tema muito importante, bastante preocupante para os educadores de Santa Catarina e para os pais que têm filhos com deficiência. Hoje eu quero falar de 3 situações que angustiam muito essas pessoas, tanto os pais como também os professores. Primeiro é a lei do segundo professor, aprovada nesta casa e ainda sofrendo uma ADIM no Supremo Tribunal Federal. Também quero falar do concurso da educação especial e, num terceiro ponto, do edital de contratação de ACTs. Primeiro, destacar que, como professora e deputada, nós sempre estivemos ao lado das grandes lutas da educação especial. Faço parte da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência desde o início, em 2011, e há 2 anos presidindo a Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta casa. Com muito orgulho, sempre fiz de ambas espaços de atuação por uma educação inclusiva e igualitária. Foi com esse compromisso que, no dia 12 de junho de 2013, protocolamos o projeto de lei 207 de 2013, que anos mais tarde se tornou a Lei 17.143, conhecida em todo o estado de Santa Catarina como a Lei do Segundo Professor. Percorremos um longo caminho desde a concepção do projeto, foram inúmeros debates, ajustes e avanços, em um processo de construção coletivo ao lado das entidades e da comunidade escolar catarinense. Após tramitar por várias comissões, o nosso projeto de lei foi aprovado em 2016, 3 anos, portanto, após o protocolo desta lei. Infelizmente, no início de 2017, o governo do estado vetou o projeto de lei aprovado, mas no dia 3 de maio nós derrubamos o veto por unanimidade nesta casa. A Lei 17.143 foi promulgada pelo presidente da LESC em 15 de maio e publicada dia 17 de maio de 2017. Ela garante, segundo o professor habilitado, aos alunos com diagnóstico de deficiência múltipla, motora, física, mental, associada a transtorno psiquiátrico, com autismo e déficit de atenção, em todas as escolas que integram o sistema estadual de ensino, além de estabelecer uma série de direitos e deveres aos professores da área. É inegável que esta lei representa um marco na educação especial no Estado e uma conquista para as famílias catarinenses que têm filhos com deficiência e que diariamente lutam por respeito, cidadania e suporte do poder público. No entanto, no dia 29 de setembro, o governo do Estado protocola uma ADIM no Supremo Tribunal. Poucos dias depois, e sem ouvir as partes envolvidas, o ministro Alexandre Moraes concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da lei a partir de ontem até a decisão do mérito da ADIM, a partir do dia até o mérito ser julgado. O governo do Estado alega que a norma implica aumento das despesas não previstas no orçamento. É inaceitável a justificativa de que a lei do segundo professor representa um problema de ordem financeira, em um Estado que, ano após ano, tem as suas contas questionadas pelo Tribunal de Contas, porque não investe o mínimo em educação, que é 25%. No que se refere à constitucionalidade, também nos deparamos com incoerências, pois há muitas leis que partiram do Poder Legislativo, que exigem investimentos do Estado e que estão em vigor em Santa Catarina. Como educadora,
e deputada, mais do que nunca, eu quero reafirmar o meu compromisso de atuar pela educação especial, pelos educadores que se dedicam a esta área tão importante e pelos estudantes e suas famílias. A lei do segundo professor concretiza sonhos e direitos e vamos até o fim na luta ao lado da comunidade escolar. Então, esse é um grande desafio, nós vencermos esta ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal. Um outro grande desafio é o concurso da Fundação Catarinense de Educação Especial. Desde 2015, temos questionado e pressionado a Fundação Catarinense de Educação Especial por não ter chamado mais professoras e professores aprovados no concurso. O prazo de validade é de 2 anos e terminou no dia 13 de junho de 2016. E, à época, não ocorreu a prorrogação, mesmo com a nossa insistência, o que não traria nenhum prejuízo ao governo do Estado. Os 264 aprovados previstos no edital do concurso foram chamados, mas é evidente que existe a necessidade de um número bem maior de professores trabalhando na área. Para que vocês possam compreender, hoje, em todas as APAES de Santa Catarina, nós temos, em média, 1 a 2 professores concursados. Todos os demais são professores contratados. Esta é a média extremamente baixa de professores com carreira, com concurso público. Recentemente, o que tem acontecido? Os professores que fizeram o concurso têm entrado com ações no juizado de primeira instância. E alguns juízes têm garantido, através de liminar, a nomeação dos aprovados nesse concurso público. Porém, o Estado está recorrendo e tem conseguido reverter a decisão no Tribunal de Justiça, pois trata-se de uma liminar. Assim, exonera quem foi nomeado por decisão de primeira instância, que tem caráter temporário. Muitos professores largaram seus empregos, através da liminar, acessaram ao concurso público e agora, com decisão judicial, ficam de um dia para o outro sem o seu trabalho. Um desembargador do Tribunal de Justiça apresentou uma divergência e requereu um incidente de assunção de competência. É um nome técnico e complicado, que, na verdade, significa o seguinte, que caberá ao órgão especial, o órgão máximo colegiado, para julgar processos dentro do Tribunal de Justiça, a palavra final no âmbito do TJ sobre o tema. O julgamento será amanhã. Amanhã, quarta-feira, e nós vamos acompanhar de perto, uma vez que se trata de uma sessão aberta. E como professora e presidente da Comissão de Educação, creio que os desembargadores devem pensar muito sobre a importância que tem os professores concursados para atuarem no zelo, na educação, no tratamento com qualidade dos educandos com deficiência. Então, nós vamos acompanhar e espero muito que amanhã a gente possa ter, finalmente, um avanço, reconhecendo essas liminares como definitivas. Bem, um outro ponto é com relação aos editais de ACT. É ainda mais grave e ainda mais triste. Eu quero fazer um alerta aqui aos pais de alunos com deficiência, que estão nas escolas, na rede regular de ensino. Se continuar a papelada, atrapalhada que a secretária de Educação fez com relação ao edital de ACTs, vocês podem escrever. Em fevereiro do ano que vem, as aulas começam para todos os alunos da rede estadual, menos para os alunos com deficiência. Ficarão em casa, assistindo o ônibus escolar, o pai do aluno vizinho ou o seu irmão indo para a escola, e um aluno com deficiência ficando em casa. E sabem por quê? Porque pela primeira vez, um edital de contratação de ACTs não incluiu o cargo de segundo professor. Eu falo com muita dor isso, muita dor, porque eu fico imaginando o que será para essas crianças, para esses adolescentes, para esses pais explicar por que o outro aluno tem direito à escola.
E por que o aluno com deficiência terá que ficar em casa? Em casa, gente. Como deputada, nós protocolamos uma representação no Ministério Público, o promotor da Vara da Educação acatou a nossa representação e instaurou um inquérito civil. Mas eu temo que, em função do período eleitoral, da troca de governo, não haja tempo para que se faça um novo edital e se permita a contratação do segundo professor para esses alunos. Assim como também a Fundação Catarinense de Educação Especial não incluiu, pela primeira vez, o cargo de professor de informática educativa para os alunos com deficiência. É lamentável que a educação especial sofra. Dando sequência a essa sessão, ainda em breves comunicações, nós chamamos para fazer uso da tribuna o deputado Maurício Scudilhac por 10 minutos. Deputado Maurício. Obrigado, deputada Dirce, Vossa Excelência, que preside essa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas. Fazer alguns registros aqui de documentos recebidos pelo gabinete e entre esses ofícios, ofício da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, uma moção de aplauso que eu agradeço, é importante pelo reconhecimento, mas é a nossa missão como deputado trabalhar pelas questões do nosso Estado. E essa moção de aplauso é de autoria dos vereadores José Jair Juvenardi e Milton Anoni, no sentido de reconhecer o nosso trabalho com referência à implantação da oncologia no Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Todos sabemos que o Oeste como um todo enfrentava sérios problemas nessa questão do tratamento do câncer, Chapecó atendendo mais de 2.000 pacientes e São Miguel pronto para atender. A Organização Mundial da Saúde, segundo o que eu fui informado e fui buscar ler e me atualizar, não permite que um centro de oncologia atenda mais de 900 pessoas. Por essa razão, agora com a abertura da oncologia no Hospital Regional de São Miguel, essa situação vem a regularizar um pouco toda a região, porque Chapecó, com 2.000 pacientes, conseguindo levar aí 700, 800 pacientes para São Miguel, melhora muito a nossa região. Vejo aí a vereadora Aline Campoerê, o vereador Valdir, também aqui presente, outras lideranças de Campoerê, o município que também é atendido ali por Chapecó e por São Miguel do Oeste. Dentro das emendas impositivas, nós deixamos da nossa cota, indicamos R$500 mil para a oncologia do Hospital Regional de São Miguel. Esperamos que o governo realmente implemente e pague as emendas impositivas, que são as emendas aí que foram propostas pelos deputados. Mas mesmo assim, nesse ano, o governador Eduardo Moreira, o secretário da Saúde, fizeram a implantação e já está funcionando a quimioterapia lá no Hospital Regional de São Miguel. Também é importante, temos que lutar pela radioterapia, porque há poucos dias uma senhora me falou de situação na família que tem que fazer 15 minutos de radioterapia, só que para fazer os 15 minutos acaba tendo que se deslocar quase 400 quilômetros. Então, para acabar com a ambulancioterapia que nós tanto falamos, nós precisamos investir na saúde com especialidades
mais perto do cidadão em todos os recantos de Santa Catarina. Então, agradeço aos vereadores José Jair Giovernardi e Milton Anoni pela moção, faz parte da nossa missão, fico grato e continuamos trabalhando. Também recebemos aqui uma resposta do governo do Estado, a nossa indicação que solicita o asfaltamento da SC 154 no trecho entre Ipumirim, Faxinal dos Guedes e Vargião. A resposta do secretário de Infraestrutura, Paulo França, mandando inclusive o orçamento do projeto, que já existe, que é de 104 milhões de reais, e dizendo que, infelizmente, ante a conjuntura atual que o Estado e que a economia enfrentam, não há condições do Estado bancar esta obra. Então, uma resposta que nós fizemos, um questionamento que fizemos, atendendo lideranças da região, e que vem a resposta do governo sobre a SC 154, Ipumirim, Faxinal dos Guedes, Vargião. Tem projeto, tem a previsão, 104 milhões. Felizmente, nesse momento, o governo informa que não tem os recursos para iniciar esta obra. Também recebemos um expediente aqui, assinado por Luiz Celso Rafaeli, presidente do Simovale, Sindicato da Indústria Madeireira e Moveleira do Vale do Uruguai, e que questiona a respeito do projeto de lei 123/2018, de origem do governo do Estado, que tem por fim, tem por objetivo, instituir a política de defesa sanitária vegetal de Santa Catarina. Segundo o estudo que a Simovale fez a respeito desse projeto, junto com a Fiesc, junto com outras entidades, eles consideram de pouca efetividade aos fins propostos, ou seja, a defesa sanitária vegetal de Santa Catarina, e que os empecilhos e dificuldades que a lei apresenta àqueles que trabalham com a produção moveleira em Santa Catarina é muito grande. Traz, segundo eles, muitos transtornos para quem produz e pouca eficiência e efetividade aos fins propostos, ou qual seja instituir a política de defesa sanitária vegetal de Santa Catarina. Vamos acompanhar esse projeto e a Casa certamente vai tratar com atenção essa questão. E também um expediente aqui do diretor técnico da região metropolitana da Grande Florianópolis, pedindo à Casa o encaminhamento, agilidade no PLC, que altera a Lei Complementar 636/2014, e que é fundamental, segundo ele, para viabilizar a integração e qualificação do transporte coletivo da região metropolitana da Grande Florianópolis. O texto, segundo eles, foi ratificado pelos prefeitos da região em reunião realizada em março desse ano, após mais de 6 meses de discussão sobre o tema. O consenso foi possível devido à importância dada pelos prefeitos à questão da mobilidade urbana da região metropolitana de Florianópolis. Realmente é um problema que todos os catarinenses enfrentam, quem chega à capital do estado e principalmente as pessoas aqui da Grande Florianópolis, deputado Valduca, que utilizam todo dia as vias de acesso à ilha, as vias de acesso aqui ao centro da capital. Então, acredito que a solução passe por uma quarta ponte
não a Hercílio Luz, uma quarta ponte, e também, talvez, por alternativa do transporte marítimo e outras formas aí que devem ser estudadas pela região metropolitana, pela Assembleia, pelos governos do Estado e dos municípios da Grande Florianópolis. Então, fazendo um relato de alguns pleitos que fizemos e das respostas que recebemos. Também tem a anotação aqui, a questão das BRs, que a gente tem cobrado tanto. Eu vi na imprensa aí que o ministro vai dar a ordem de serviço para 282, Chapecó a São Miguel do Oeste. Tomara que isso se efetive, não só a ordem de serviço, mas os recursos necessários para iniciar as obras. Temos o problema da 470, da 163, enfim, vários outros problemas a também serem resolvidos na questão da mobilidade do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, senhora presidente. Obrigada também, deputado Maurício. Chamamos agora para ser o pronunciamento em breves comunicações o deputado... Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, deputado Milton Lopes. Muito obrigado. Cumprimentar todos os colegas, mas uso os microfones nesse momento para cumprimentar e agradecer a presença aqui do vereador Silas, atuante vereador do PSD da cidade de Penha. Então, só fazendo o registro e agradecendo, senhora presidente. Obrigado. Como nós já estamos no horário dos partidos políticos, então nós solicitamos aí ao bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, se alguém vai fazer deputado Milton, PSD. Então, com a palavra, 13 minutos, o deputado Milton Alves. Senhora presidente, colegas parlamentares, cumprimentar a todos que nos acompanham. Eu uso da tribuna nesse momento para trazer aqui uma preocupação muito grande com a condução do nosso estado de Santa Catarina. Nós sabemos que o estado de Santa Catarina se tornou um grande atrativo de empresas, de indústrias, de comércios que se instalaram aqui em função do polo logístico portuário que nós temos em Santa Catarina e da adequação tributária que permitiu com que Santa Catarina se tornasse competitivo junto aos demais estados brasileiros, a exemplo do Espírito Santo, o próprio Porto de Santos, Rondônia, etc. E sabemos o quanto isso significou no desenvolvimento de Santa Catarina nos últimos 12, 15 anos. E hoje a gente vê, por atitudes impensadas, toda a segurança que os investidores tinham para instalar aqui em Santa Catarina os seus negócios, construírem aqui os seus galpões, gerarem aqui os milhares de empregos que foram gerados, tudo isso indo por terra abaixo. Infelizmente, investidor nenhum investe se não tiver segurança jurídico-tributária. Nós tivemos esse ano, desde que assumiu o governador Eduardo Pinho Moreira, tentativas desastrosas de aumento de impostos. Uma foi o caso do setor atacadista de distribuição, que aumentava de 12% para 17% a alíquota do recolhimento do ICMS para operações dentro do Estado. Um setor muito forte, que arrecada muito imposto, que gera mais de 100 mil empregos diretos, e queriam abandonar Santa Catarina. Depois de bastante pressão,
voltou ao que era já há 23 anos esse regime tributário, deputado Valduga, e o governo voltou atrás. Depois, teve a tentativa de mudança da medida provisória que nós derrubamos aqui nessa casa, onde tirava o benefício do setor têxtil e de confecção de Santa Catarina, que é o maior empregador do Estado. Graças a Deus, os deputados aqui se uniram e foi derrubado essa medida provisória, e os demais segmentos, que era a palavra para ser redução de impostos, nós estamos até hoje esperando esse projeto de lei para que seja votado. Todos nós queremos a redução do imposto das indústrias para operações dentro do Estado de 17 para 12, mas sem afetar um setor tão importante que gera tanto emprego e que é tão sensível à concorrência internacional e nacional, porque São Paulo e o Paraná, dois grandes polos, têm regimes diferenciados e muito mais competitivos do que Santa Catarina. Então, também conseguimos vencer. E agora, deputado Valduga, nós nos deparamos com mais uma insandice. Dia 28 de agosto deste ano, o governo edita o decreto 1711, 28 de agosto, dia do meu aniversário, o decreto 1711, que muda o regime de substituto tributário para todo o segmento de peças, componentes e acessórios para autopropulsores. Quer dizer, peças de motocicleta, peças de automóveis, caminhões, ônibus, etc. Todos os autopropulsores, todo o setor de peças, que é muito forte e que cresceu muito em Santa Catarina, graças ao nosso polo logístico de importação, mas tem também a indústria nacional, que é muito forte nesses segmentos, e que as empresas que aqui se instalaram em Santa Catarina usam as duas linhas de fornecimento. Montaram os seus CDs aqui, construíram ou locaram os galpões que estão aí perto dos nossos portos. E o que o Estado quer com esse decreto 1711? Não é para arrecadar mais impostos, não vai arrecadar mais impostos. Vai criar um problema muito sério para todas as empresas instaladas aqui, porque a média de venda dessas empresas dentro do Estado de Santa Catarina é só 30% do total do faturamento. O resto elas vendem para outros estados brasileiros. E quando elas vendem para outros estados brasileiros, elas têm que recolher a substituição tributária. Então, quem vende é que tem que ser responsável pela arrecadação do imposto do ICMS. E o que o Estado está querendo com esse decreto? Que até 31 de dezembro deste ano, todas as empresas instaladas em Santa Catarina, e aí trata-se de grandes empresas que aqui se instalaram, que geram muitos empregos, que pagam muitos impostos, que dão vida aos nossos portos, que dão vida a toda a cadeia produtiva que vem atrás disso, que eles recolham de uma só vez, deputado Manuel Mota, até final do ano, todo o ICMS, como se ele estivesse vendendo todo o estoque, recolher todo o ICMS até 31 de dezembro. Só que o mais grave, janeiro ele vai continuar vendendo lá para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, e ele vai ter que recolher um novo ICMS de substituição tributária. E todo esse ICMS que ele vai estar recolhendo agora antecipadamente, ele só vai poder compensar com as operações que são só 30% dentro do Estado de Santa Catarina. O que vai acontecer com essas empresas, minha gente? Vão tudo embora do Estado de Santa Catarina e o Estado não vai arrecadar mais nada. Os portos não vão ter movimento. É uma insandice.
É uma irresponsabilidade. Eu não sei o que fazem os tecnocratas quando apresentam justificativas para que o governador assine um decreto que traz um prejuízo tão grande assim para o Estado. Eu conversei com empresários de outros estados que estão instalados aqui, e eles me disseram: Milton, nós vamos fechar os galpões, um é alugado, o outro é de propriedade, o alugado nós vamos devolver, o outro nós vamos colocar à venda, e nós vamos voltar lá para o Espírito Santo com as nossas operações, porque lá nós estamos há mais de 20 anos e nunca tivemos problemas como nós estamos tendo em Santa Catarina nesse ano. Nós não podemos ser um Estado que não dê segurança jurídica para os investidores vir aqui dar empregos, deputado Manuel Mota. Se nós somos o melhor Estado do Brasil em geração de empregos, é graças a isso tudo que foi feito. O Estado não está abrindo mão do imposto, de jeito nenhum. Ele recebe o imposto mês a mês, conforme as vendas vão sendo feitas. Mas por um regime tributário estúpido que nós temos nesse Brasil, deputado Dirceu Dresch, cada Estado quer fazer a sua conta diferente, e talvez por uma necessidade, por uma conta de querer botar mais caixa dentro do governo, no final do ano, faz um decreto desse, gerando toda essa insegurança, espantando os investidores de Santa Catarina. Porque esse crédito de ICMS que essas empresas vão recolher, vão ficar lá na conta gráfica do Estado, então eles vão estar compensando mês a mês, só que, como só vende 30% para dentro do Estado, vai demorar anos para eles poderem reaver esse dinheiro de volta. O custo disso para as empresas é uma insandice. E é por isso, senhores deputados, senhor presidente, que eu estou protocolando nessa casa um projeto de sustação de atos que susta os efeitos do decreto 1711, de 28 de agosto de 2018, sobre essa principal justificativa de dolo à livre iniciativa, de mudança de regras tributárias que não se pode fazer simplesmente por um decreto, por algum tecnocrata que entra lá e faça isso. Nós passamos por isso no final do ano, deputado Silvio Dreve, quando lá os técnicos apresentaram toda a adequação do regime do ICMS do Estado, deputado João Amin, um calhamaço assim de artigos modificados, e diziam que não estavam aumentando impostos, mas na verdade aumentavam impostos. E nós fizemos lá várias reuniões na Fazenda com o ex-governador Raimundo Colombo, e ele me dizia: se está aumentando imposto, Milton, eu vou revogar o decreto. E nós provamos que estavam aumentando impostos, tirando a competitividade dos pequenos, principalmente das pequenas farmácias, Silas, como nós vimos lá em Penha, e o decreto foi revogado pelo governador. Eu quero fazer aqui um apelo para a liderança do MDB, um apelo ao governador Eduardo Pinho Moreira, que revogue esse decreto, para que a gente não precise tramitar aqui nessa casa um ato de sustação de um decreto de um governador, porque isso aqui é ruim para Santa Catarina e nós não podemos admitir. Se a empresa não tiver caixa, empresas que têm mais de 50 milhões de estoque, imagina recolher de uma vez só, como se estivesse vendendo tudo isso e não está vendendo nada e tem que recolher o imposto antecipado e ficar na condição de substituto tributário. Então, esse é o apelo que nós fizemos para que o governo reveja essa situação. E, caso contrário, nós vamos ter que tramitar aqui nessa casa. Eu vou pedir para todos os parlamentares que nos ajudem a olhar isso nos olhos
do gerador de emprego que nós devemos ser, o Estado de Santa Catarina, o gerador de oportunidade para as pessoas e a segurança que nós devemos dar para todos os empresários que vieram de outros estados investir em Santa Catarina e dar vida para os nossos portos, transformando os portos aqui de Santa Catarina nos maiores operadores de containers do Brasil. Foi por isso que nós chegamos a essa condição, e isso nós não podemos perder. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, o PMDB, deputado Manuel Mota, por até 15 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Jomem. Anunciar a presença do Beto Albuquerque, vice-prefeito de Rio Negrinho, e agradecer por estar aqui conosco hoje na Assembleia Legislativa. Feito o registro, agora com a palavra o eminente deputado Manuel Mota. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectador da rede TVA, rádio digital, pessoas que visitam na tarde de hoje o Parlamento de Santa Catarina, quero cumprimentar um grande amigo de Criciúma, vereador Júlio César Kaminski, grande líder e futuro prefeito de Criciúma, vem a trabalho do seu município e está prestigiando na tarde de hoje a sessão, e com certeza depois ainda tem muito trabalho para fazer, mas seja bem-vindo e se sinta em casa aqui, já que com certeza futuramente também estará aqui nessa casa, já que o seu trabalho é brilhante lá em Criciúma. Eu gostaria de levantar um tema que é importante para o sul de Santa Catarina. Nós fomos muito penalizados ao longo do tempo. Se tratando da BR-101, ela só teve o seu início e ela finalizou em Palhoça. Fruto disso, nós tivemos milhões de prejuízo o nosso estado. Depois de muito trabalho, de muita luta, nós conseguimos ter a BR-101 no sul. E aí veio a duplicação. Aconteceu o mesmo. A duplicação só veio até Palhoça. Aí, mobilização, paralisação, bloqueio de pista. Nós tivemos muito trabalho, muito desdobramento. Eu mesmo, com muitos companheiros, paralisamos, acho que mais de 50 vezes a BR-101. Inclusive, na ponte de Cabeçuda, paramos uma vez das 6 da manhã às 16 horas da tarde. Deu quase 60 quilômetros de fila. Outra vez, das 9 da manhã às 15 horas da tarde. E assim foi por aí afora. Até nós conseguimos fazer com que o governo acordasse. Fizemos uma caminhada, junto com os vereadores lá de Osório até Palhoça, tudo para mobilizar, fazer o governo acordar para ter a duplicação. Enquanto isso, nós era penalizado e as empresas só se instalavam no norte do estado. E no sul, nada. Então, o prejuízo foi incalculável para nós. Incalculável. Agora, conseguimos, depois de muita luta, conseguimos a duplicação,
que foi um projeto de engenharia de primeiro mundo, mas uma obra de terceiro, quarto mundo, porque antes de inaugurar a obra, já estava cheio de buraco, e tinha uma empresa só para fiscalizar, mas com certeza devia faturar muito dinheiro, porque ela não enxergava para faturar, e a obra foi de péssima qualidade. Eu denunciei o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, até hoje estou esperando resposta para vir fiscalizar a espessura da obra, a qualidade da obra, e até hoje estamos esperando para vir fiscalizar, depois de tantos anos, e aí dele reforma, dele recuperação, dele tapa-buraco, por aí afora. Aí eu, como caminhoneiro que fui, nunca concordei que pedágio fosse colocado em cima de obras que custasse dinheiro público. Por isso, Santa Catarina é o único estado que não tem pedágio, porque nós não aprovava aqui nesse parlamento. Nós fazíamos o diabo aqui nesse parlamento, mas não era aprovado, porque não tinha dinheiro privado para aprovar os pedágios. Até que veio de Brasília de cima para baixo e começou na 101. Depois de luta e mais luta e mais luta, veio com preço razoável. Razoável. Aí botaram do lado do sul, em Palhoça. Em Palhoça, nós nem estava pronta a obra, botaram em Palhoça, nós complicamos a vida de Palhoça uma porção de vezes, a população foi junto, paramos 4, 5 vezes ali, até que resolveram mudar de Palhoça e botar lá na divisa entre Palhoça e Paulo Lopes. E aí o preço continuou, preço razoável. Agora, o DENIT de Brasília faz uma audiência pública aqui em Florianópolis, e que não deu praticamente ninguém. E faz outra audiência pública em Criciúma. E nós participamos da audiência pública daqui e a de Florianópolis e a de Criciúma. E lá na audiência pública já foi o prato feito, porque 99% de quem foi na audiência pública, inclusive Espirideu Amin, o senador eleito, estava lá. Todos que foram não comungavam com a ideia de que fosse realizada essa audiência pública agora. Temos uma eleição domingo que vem, não se sabe qual é o pensamento do próximo presidente para fazer essa audiência pública, para criar 4 pedágios na região sul. Ora, se tem 2 pedágios na região norte, a região sul já tem 1, vão criar mais 4, é 5. E o valor dos 4 é o dobro daquele que tem aqui na região norte. Se a nossa região é a região mais pobre de Santa Catarina, como é que nós vamos aceitar e admitir que possa colocar esse pedágio com praticamente o dobro da região norte? E os jornais estão aí, hoje, escrito que as empresas podem começar a se preparar, as empresas para para o fim do ano participarem da licitação. Evidentemente que eu respondo 4 processos com aqueles movimentos que eu fiz para ter a duplicação. E já estou sentindo que vou responder mais um. Vai para o 5º, João Amin.
Porque nós não podemos aceitar que a região mais pobre possa ser punido com preço diferenciado. E nós vamos para a justiça, porque se aqui é um preço, ali que é mais pobre não pode pagar outro. Como é que a população pode aceitar? E aí, se for 3, o preço vai ser maior. E se for 2, que 2 era possível de aceitar, aí então é muito maior ainda. Então é inexplicável o que nós estamos vivendo, o que nós convivemos com essa audiência pública. Então, hoje, esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Por isso, é as mudanças, meu caro presidente, por isso que a população não aceita mais a situação que estamos vivendo, situação política, é por essas razões que estamos vivendo. É que não há um equilíbrio, não é feito nada com consciência, é feito uma coisa fora da realidade. E aí a população não aceita, e está aí o resultado. E aí está aí a situação. Por isso, vai ter mudança nesse Brasil, à torto e à direito, está aí os resultados. Agora vocês fazem ideia, como é que a população vai aceitar pagar o dobro, aonde o norte, que é uma região, né? Nada contra o norte, que é uma região mais rica, feliz deles que tiveram condições de realizar a duplicação mais antes, de poder ter mais emprego, mais renda, uma região que prosperou. Nós somos mais pobres, agora nós pagar o dobro porque somos mais pobres, não vamos aceitar de jeito nenhum. Então eu acho que esse é o momento que a população tem que tomar as suas providências, e nós vamos tomar. O Sul não vai ficar de braços cruzados, e vamos tomar todas as medidas necessárias, porque eles não vão construir para poder tirar o dinheiro do povo do Sul. O Sul não vai aceitar, e vai tomar as medidas cabíveis, possíveis, primeiro na justiça, e depois as medidas que for possível, porque nós não vamos aceitar de braços cruzados. Eu tenho 34 anos de vida pública e estive aqui defendendo a sociedade sempre, e continuarei defendendo aqui ou fora daqui. Porque o que é direito sagrado, nós não vamos deixar. E você estava lá e viu, meu caro deputado, quando aqui no norte tem 2 postos de pedágio, lá tem 4, e o nosso vai ser mais caro, o dobro do que aqui. Como é que nós vamos ficar de braços cruzados para receber esse tipo de ação, deputado Vampiro? É claro, evidentemente, que nós não vamos poder aceitar. Então as medidas têm que ser tomadas, duras, radicais, em defesa do povo e da nossa região. Mas, com muita honra, ouço Vossa Excelência. Com licença, presidente. A vontade à parte é o deputado concedido. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Mota, eu estive aqui, como você esteve também, na audiência aqui em Florianópolis, no Castelmar, na quarta-feira da semana passada, e quinta-feira, como o senhor também esteve lá na cidade de Criciúma. E essa nossa movimentação, essa nossa dinâmica em repúdio ao projeto apresentado pela NTT merece todo o nosso aval, todo o nosso empenho para que nós tenhamos direito de igualdade. A BR-101 foi, ao longo desse período, um grande atraso, subdesenvolvimento para a nossa região sul de Santa Catarina. E agora é o momento de nós potencializarmos. E 4 pedágios é, obviamente, algo, uma discrepância apresentada. Por isso nós estamos na mesma linha de raciocínio de Vossa Senhoria, e tenho o meu aval nessa sua luta, na minha luta e na nossa luta da bancada do sul de Santa Catarina contra esse trabalho apresentado pela NTT. Obrigado, deputado Mota. Agradeço a sua parte, eminente deputado Vampiro, e quero aqui deixar registrado, se eu tenho, em razão do movimento das BR em defesa da duplicação, eu respondo 4 processos, eu vou responder o 5º, porque não vai ser realizado os 4 pedágios no sul de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.
Na sequência, o Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos, o deputado Dirceu Dresch, com a palavra. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados. Quero, nesta tribuna de hoje, trazer presente esse momento lamentável que o nosso país vive, que nós afirmamos que nós não estamos vendo uma onda de mudança. Assistimos, sim, ao tsunami da mentira, da fake news, da desinformação criminosa que propaga o ódio. É isso que virou a eleição deste ano. Começa com o golpe contra uma presidente que não cometeu nenhum crime e continua com a prisão sem prova de crime do nosso ex-presidente Lula e a quadrilha de Temer, de Aécio, livres e soltos. Não teremos medo, jamais, de lutar com amor contra este ódio, porque o medo divide e a coragem multiplica. Vamos às ruas com força total nesses poucos dias que faltam para o dia do voto, porque não podemos aceitar que alguém afirme publicamente que é necessário matar, assassinar 30 mil pessoas, brasileiros de carne e osso, que pensam de forma diferente. Não podemos aceitar que o país seja governado por um candidato que afirma em público que vai perseguir e prender opositores, que vai prender juízes e fechar instituições como o Supremo Tribunal Federal. Vamos às ruas lutar com amor, pois não podemos aceitar que o discurso da violência, da repressão e em prol da tortura sejam aceitos com naturalidade. Vamos às ruas com amor ao nosso próximo para derrotar o ódio alimentado pelas fake news, pelas mentiras disseminadas como rastilho de pólvora nas redes sociais. Os fake news, a informação falsa, a mentira cretina é a arma do candidato covarde que foge ao debate. Quem não tem proposta para o futuro do Brasil, criou a maior indústria, sim, uma indústria de produção de mentiras votadas e a disseminação do ódio e o ataque moral das pessoas de bem. Os fake news inundaram os celulares das pessoas, dos usuários do WhatsApp, do Facebook, que compartilham este conteúdo mentiroso, como fez hoje pela manhã aqui nesta tribuna, o deputado Maurício Scudilach ao falar do kit gay, algo que nunca existiu, que é uma peça de ficção idiota, boba e ignorante para enganar as pessoas. Desculpe, deputado Maurício, mas o senhor foi enganado, assim como foram enganados milhões de pessoas pela indústria da mentira do candidato Bolsonaro. O candidato Pinóquio, sim, Pinóquio, pois se tornou o maior provedor de mentiras da história do Brasil. Nos últimos dias foram descobertas as verdadeiras fazendas de fake news, crime eleitoral escancarado. Hoje o Brasil sabe que esta eleição está sendo fraudada. Uma rede criminosa de 40 mil robôs no Twitter, 100 mil contas no WhatsApp, 68 mil páginas, ou seja, 68 páginas no Facebook, produziram uma onda de mentiras que gerou em apenas 30 dias 12,6 milhões de interações com mentiras e com conteúdo que propaga o ódio e a desinformação. Esta está estampada nas páginas dos principais jornais do país, essa rede
de mentiras que opera desde 2013, fomentando o ódio contra o PT com mentiras, desinformação à população. Uma rede financiada por empresários que gastaram em uma única ação na rede 12 milhões de reais. E aí eu pergunto, cadê a justiça eleitoral? Cadê a equipe prometida que iria impedir a infestação das fake news e punir exemplarmente os seus autores? O fato é que o TSE falhou e não conseguiu reagir à massa de conteúdos falsos industrialmente produzidos pela campanha do Pinóquio do ódio. Bolsonaro e seus cúmplices promoveram uma verdadeira guerra cibernética da mentira contra o candidato Haddad. O TSE se mostrou completamente despreparado, desequipado e, digamos, sem vontade de resolver esta questão, como foi, inclusive, durante todo o período do golpe no Brasil, para enfrentar a avalanche de fake news propagados a partir dos sistemas de telecomunicações de países estrangeiros e que inundam a eleição brasileira e que, a estas alturas, alcançam magnitude incalculável. Em poucos minutos, uma mentira alcança milhares de centenas de pessoas. Quem desmente isso? Cadê a justiça? Cadê o Estado brasileiro? Milhares de eleitores estão sendo enganados pela indústria do ódio, estão sendo manipulados por uma indústria cibernética do mal. É um ataque à democracia brasileira. Não teremos medo, jamais, de lutar com amor contra este ódio. Enquanto eles propagam a mentira e a violência, nós vamos com a verdade, com o coração e com o amor, vencer a eleição com Haddad. 38 anos de luta que nós fizemos, que estamos fazendo, não nos calaremos frente a tantas injustiças, tantas mentiras, tantas calúnias. Na sequência, o PSDB por até 7 minutos, com a palavra o deputado Leonel Pavan, pela ordem, deputado Jomem. Só para anunciar aqui a presença na Assembleia Legislativa do meu amigo prefeito Sangão, da UMIC, que se encontra aqui e nos dá a honra da sua presença. Obrigado. Feito o registro, com a palavra, deputado Leonel Pavan. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu primeiro queria fazer um registro importante referente à instalação de novas indústrias, de novas empresas, a geração de empregos no estado de Santa Catarina. Nós somos um estado diferenciado aos demais do Brasil e talvez seja um dos melhores estados a poder governar, poder trabalhar, poder compartilhar uma relação com o setor produtivo. E isso é tão importante que muitas empresas de diversos lugares do Brasil, até do mundo, acabam optando pelo nosso país e, quando opta por um estado, opta por Santa Catarina. E registro aqui, com muita alegria, que eu recebi um projeto do empresário Joel Schmidt, da cidade de São Francisco. Ele está implantando lá um verdadeiro condomínio gerador de empregos e de movimento econômico de Santa Catarina, e é na localidade de Morro Grande, no bairro, na cidade de São Francisco do Sul. Lá são quase 500 mil metros quadrados de área, já praticamente com terraplanagem pronta ou quase pronta, e ali terá um investimento próximo de 80 milhões de reais. Então, deixar registrado nessa Casa do Povo, que luta pela economia, luta pela geração de emprego, que trabalha com os seus projetos voltados ao desenvolvimento da sociedade, deixar registrado aqui a coragem desse empreendedor, desta empresa, num momento de crise nacional,
fazer um investimento desta grandeza e magnitude. Em São Francisco do Sul, localidade de Morro Grande, investimentos de mais de 80 milhões de reais, um condomínio empresarial ou industrial, um condomínio que vai gerar milhares de empregos. Siga aqui o nosso registro. E parabéns a todos pela coragem. Veja que o edital prevê 4,8 milhões para recap em ruas de Joinville, que, sem dúvida alguma, é um outro investimento que o município de Joinville está fazendo para movimentar toda aquela economia dessa maior área industrial ou da cidade mais industrial de Santa Catarina. Além desses investimentos em São Francisco do Sul, investimentos em Morro Grande para aqueles empresários, também o poder público, também os prefeitos estão fazendo investimentos importantes, assim como a da vizinha São Francisco do Sul, que é a cidade de Joinville, onde o prefeito lá está investindo um valor significativo no recap de ruas. É duas coisas. Uma, melhorando a infraestrutura para facilitar o acesso, e outros fazendo investimento, esperando a resposta do poder público. É os governos de Santa Catarina, municipais e do Estado, fazendo o desenvolvimento que o nosso Estado merece. Mas quero encerrar aqui e dizer o seguinte: estamos chegando praticamente no dia da eleição e pedir a Deus aí que abençoe esses candidatos, porque nós estamos na expectativa de que possamos eleger para presidente da República e o governo de Santa Catarina ou dos estados brasileiros pessoas que possam ficar com o olho na taipa e o olho no boi. É um olho na produção e no outro para solucionar os problemas sociais. Nós sabemos o quanto é importante movimentar a economia, o quanto é importante gerar empregos, mas também sabemos o quanto é importante para nós a educação, a saúde, a habitação, a infraestrutura. Nós sabemos que para nós podermos falar em qualidade de vida, precisamos dessas coisas. Assim como os investidores estão esperando que essa crise termine o mais logo possível. E aí uma expectativa, tanto de um lado como do outro, de que teremos um novo Brasil lá na frente. Se você ouvir francamente e analisar de frente as propostas dos candidatos, o Brasil não teve muitas crises e as que tiveram serão solucionadas no ano que vem. Então pedimos a Deus que abençoe esses candidatos, que realmente possam trazer o conforto e o atendimento como nós esperamos para a população do nosso país. Aqui em Santa Catarina é diferente, não é diferente. Um que teve uma resposta surpreendente e o outro que também já está preparado há muito tempo para um projeto de governabilidade de Santa Catarina. Esse estado é um dos melhores do nosso Brasil, é um dos que mais arrecada, um dos que menos tem problemas sociais, que gera mais empregos, que tem o menor índice de mortalidade infantil, que existe um glamour todo no desenvolvimento. Esperamos que o novo governador do estado passe das propostas, dos escritos, das falas, dos compromissos para a realidade local, daquilo que nós desejamos. Feliz sejam os moradores, os habitantes do nosso estado, se encontrarmos alguém ou tivermos alguém que cumpra rigorosamente seus compromissos. Deus abençoa a todos, Deus é de todos, mas esperamos que estes que vão governar o Brasil e o Estado não decepcione a Deus e nem a nós. Um abraço.
Próximo horário, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. Na sequência, PCdoB, deputado César Valduga. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a todos os telespectadores da TVA e também Rádio Digital. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna com a seguinte preocupação. Principalmente manifestar minha indignação, minha preocupação com relação ao clima de tensão da relativização da importância das instituições, do risco democrático que envolve as eleições desse ano. Esse segundo turno segue marcado pela mentira, pelo desrespeito ao debate de ideias, a falta de apresentação de propostas. Vejo que o bom debate, o bom combate, ele se dá no campo democrático, principalmente quando acontece, deputado Dresch, no campo das ideias, com propostas. Temos, de um lado, um candidato que tem destilado ódio, fake news e inspirado atos extremos de violência, como o assassinato do professor de capoeira Mestre Moa, na Bahia, que foram mais de 70 ataques realizados por apoiadores de Bolsonaro em nosso Brasil nos últimos 10 anos. Espancamentos, atropelamentos, ameaças de estupro e morte e, infelizmente, também assassinatos. O candidato diz não ter controle sobre seus apoiadores, da mesma forma que afirma não ter controle sobre a dezena de empresários acusados de crime eleitoral por Caixa 2, no escândalo da compra dos disparos de WhatsApp e na compra de listas de contato. Parece divergente que nossa tão jovem democracia enfrente nesse segundo turno uma quadra tão parecida com aquela que jogou a Alemanha nos braços de Hitler ou a Itália nos braços de Mussolini. Na Berlim, das vésperas de Hitler, os bares e cafés, deputado Dresch, também fervilhavam cultura e liberdade. Era oásis para o mundo progressista e para quem buscava respirar ares mais leves. Janelas começaram a ser estilhaçadas e nenhum vizinho se levantou. Pessoas começaram a ser presas por serem ou pensarem diferentes e todos fingiam não parecer. Houve fogueiras de livros e teve quem assistiu às chamas iluminarem as ruas de suas janelas. Judeus, homossexuais e comunistas começaram a ser levados para os campos de concentração e tudo parecia tudo natural. Estava tudo certo, estava tudo resolvido. Tal como os anos de chumbo no Brasil, desinformação e conivência social permitiram a continuidade do regime e a repressão da resistência. A que ponto teremos que chegar nesse Brasil? Essa é uma pergunta que precisamos pairar no ar e também a todos nós catarinenses fazemos essa grande reflexão. A que ponto teremos que chegar nesse Brasil? Em todos os estados estão se concretizando frentes amplas, dos mais variados espectros políticos, à exceção da extrema-direita. Aqui em Santa Catarina, na fala de um dos dirigentes de partido de centro-direita,
que optaram pelo voto em favor da democracia, o argumento era o seguinte: voto pelo direito de ser oposição. Pois é exatamente isso que personalidades como Fernando Henrique Cardoso, o ex-governador Paulo Afonso, a ex-candidata a presidente Marina Silva e o democrata cristão Imael estão se posicionando, deputado presidente. Não se trata de um ato de amor ou adesão ao Partido dos Trabalhadores, nem ao meu partido, o PCdoB, que ofereceu um grande quadro para essa chapa, nossa querida Manuela Dávila. Não se trata de esquecer divergências com os períodos em que os partidos dos trabalhadores esteve à frente do país, mas sim de fazer parte de uma grande frente contra o autoritarismo, contra o fascismo. A história, que nunca se esquece das figuras públicas, registrará em nossas biografias qual lado estivemos nesse momento crucial da democracia brasileira. Daqui em frente, deputado Silvio, em cada eleição que participarmos, em cada atividade pública, que estivermos nos textos que escreverão sobre este parlamento e sobre esses parlamentares, haverá o imperativo de nosso posicionamento nesta face delicada de nossa democracia. E tudo isso requer, deputado Rodrigo Minotto, a luta pelo Estado democrático de direito. O direito das pessoas ir e vir. O direito a uma educação pública, gratuita e de qualidade aos menos favorecidos. Ao direito à saúde pública. Agora, nós não podemos permitir, deputado Dresch, em transformarmos as nossas escolas em soldadinhos de chumbo. Nós precisamos defender a democracia, precisamos defender o livre-arbítrio, precisamos defender o direito de ir e vir, precisamos respirar mais a democracia, mas sem o imperialismo, sem sermos dominados pelas forças ocultas, o qual cada dia que se passa, estamos ficando cada vez mais refém com a venda do patrimônio nacional, da perca do controle do patrimônio nacional, aonde que os riscos são iminentes e que cada dia que se passa, esta grande preocupação a todos nós que somos nacionalistas e defendemos um Brasil que seja dos brasileiros, defendemos um Brasil que não seja lá dos chineses, um Brasil que não seja dos americanos ou do Império Americano, dos europeus. Temos que defender o nosso patrimônio nacional. Deputado Dresch, lhe concedo a parte com muita honra. Quero lhe parabenizar, deputado Valtuga, por este momento, inclusive, da democracia, de estar aqui falando de uma ideia, da sua defesa, do seu projeto. E eu, às vezes, me pergunto, deputado, que as pessoas que defendem hoje Bolsonaro, que em outros momentos, inclusive, defenderam o Collor, defenderam o Aécio, defenderam o Cunha, se eles têm noção no futuro que eles não podem discordar do governo, porque ele não permite adversários, ele não permite adversários ou inimigos políticos que quer matá-los. Então, se o governo dele não der certo, o que essas pessoas vão fazer para o futuro? Simplesmente vão cruzar os braços e vão deixar as coisas acontecer, porque não vai mais ser permitido discordar do governo, não vai mais ser possível ir para as ruas. Eu não sei se as pessoas estão preparadas e estão entendendo o que está em jogo neste momento, quando se fala
contra a democracia, ao romper o processo democrático que a gente conquistou há tantas vidas, há tanta luta, né, depois de 20 anos. Mas quero lhe parabenizar, deputado, e com certeza vamos continuar defendendo o processo democrático no nosso país, que ali nós tivemos as grandes conquistas para o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, deputado Décio. Para finalizar, sem dúvida nenhuma, né, é contrário aos ataques às nossas instituições constituídas no Brasil, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, e como também outras instituições do nosso país. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Fim do horário que pertence aos partidos políticos. Nós vamos antecipar por 4 minutos a ordem do dia. Ordem do dia, moções. Moção 281 do deputado Maurício Kudilarc, cumprimentando o presidente do Grupo Escoteiro Anchieta de Florianópolis pela passagem dos 40 anos de fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 810, do deputado Ismael dos Santos, com aquiescência do deputado Kelly de Nunes, está deferido. Requerimento 811, da deputada Luciane Carminati. Requerimento 812, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 313, do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 814 a 816, deputado Antônio Aguiar. Requerimento 817 e 818, de autoria do deputado César Valduga. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 451, do deputado César Valduga. Fim da ordem do dia, não havendo mais oradores inscritos nas explicações pessoais. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã às 10 horas. Está encerrada a sessão.